O Zé e Eu, uma viagem de sabedoria entre o mundo material e o mundo espiritual, com Mãe Mariana de Iemanjá. Lá vem, lá vem. Olá, querido amigo, querida amiga, aqui da Rádio Vibe Mundial, dos meus canais, o Zé e Eu. Opa, engasguei aqui. Sejam bem-vindos ao nosso programa da Rádio Vibe Mundial, o Zé e Eu, uma viagem de sabedoria entre o mundo material e o mundo espiritual. Programa extra de sábado, ao vivo aqui com vocês. E eu preparei um programa muito gostoso, tá bom? Pra gente ter um bate-papo hoje sobre mediunidade. Esse tema que causa tanta controvérsia, que as pessoas têm tanta dificuldade de entender e de aceitar muitas vezes. Então eu preparei um programa onde a gente vai discutir de forma simples, tranquila, o que é a mediunidade, como que a gente pode tratar a mediunidade, qual é a influência da mediunidade na nossa vida. Então eu espero que seja um programa muito gostoso e no final do programa eu vou tentar atender um ouvinte. Então fica ligado aí que já a gente vai abrir para uma pergunta, tá bom? Você que ainda não me segue, que ainda não segue os canais do Zé, o nosso Instagram, @o Zé e Eu. Gente, aonde você quiser encontrar a gente é sempre o Zé e Eu. Pode ir no YouTube que tem canal, pode ir no Spotify, tem no Instagram, tem no YouTube da Rádio Vibe Mundial. Então tem todas as formas de você nos achar e achar todos os programas que a gente faz, tá bom? Segue a gente lá, @o Zé e Eu. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre mediunidade? Gente, eu costumo brincar que mediunidade, eu atendo muita gente através do jogo de búzios, e quando o jogo fala que a pessoa é médium, eu digo assim, olha, meu querido, você é médium, né? Já pensou em desenvolver a sua mediunidade? Já pensou em trabalhar isso na sua vida? A pessoa, ela regala 2 olhos imensos, um susto que ela toma, fala, o que eu faço com isso, né? O que significa ser médium? Então, parece um tema comum, parece um tema muito usual, mas o que eu mais encontro no meu dia a dia são pessoas que ainda se assustam muito com o tema mediunidade, principalmente quando a mediunidade está ali com elas, tá? Eu costumo brincar que a mediunidade é como um mutante. Lembra lá do X-Men? Então, os mutantes tinham poderes especiais, iam para uma escola desenvolver esses poderes. É claro que não somos mutantes, sou uma médium ali desde os meus 13 anos de idade, desenvolvo a minha mediunidade. Ainda bem que eu conheci muito cedo um terreiro ao qual eu pude desenvolver a minha mediunidade, uma escola de mutantes, mas não é tão complexo assim, gente. É muito mais simples do que a gente imagina. Não é porque a gente é médium ou dizem que a gente é médium, por exemplo, que você vai ter que se isolar da sociedade. Ou que você não vai mais poder sair, não vai mais poder se divertir com os seus amigos, não vai mais poder ficar com a sua família, vai ter que morar dentro de um terreiro, dentro de um templo, dentro de uma igreja. Não tem nada disso, tá bom? A mediunidade, ela é uma faculdade especial que a gente veio aqui na Terra para que a gente possa melhorar cada vez mais como espírito e, através da nossa evolução espiritual, poder ajudar todas as pessoas que estão à nossa volta, tá? A gente tem inúmeras formas de mediunidade, formas que ela se expressa dentro de cada um de nós. Então, não é porque você é médium que necessariamente você vai ser, por exemplo, um médium de incorporação, tá? Então, às vezes você é médium e você é um médium vidente, você é um médium sensitivo, você é um médium de suporte, você é um médium curador. Então, esse susto que a gente toma, eu sou médium e eu vou ter que incorporar, não necessariamente vai acontecer com você. Então, eu queria acalmar o coração de todos vocês, queria que vocês utilizassem esse programa do Zé para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas sobre mediunidade, sobre espiritualidade e sobre religiosidade. Então, para você que ainda não me conhece, eu sou Mãe Mariana de Iemanjá. Esse programa é um programa onde nós não vamos falar
nem de candomblé, nem de umbanda, nem de nenhuma outra religião. Nós vamos falar sobre você, sobre tudo que você precisa saber para passar uma jornada aqui encarnado, mais tranquila, mais leve, mais consciente e entendendo qual é a sua real missão aqui na Terra, enquanto espírito, enquanto encarnado. Vamos lá? Gente, eu separei aqui um trecho onde Kardec diz: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Allan Kardec. O que significa isso? Você que está em casa, quando vai num ambiente muito cheio de gente, ao qual você não conhece aquelas pessoas, você já voltou para casa passando mal? Você já passou para casa com ânsia de vômito, com tontura, com dores de cabeça terríveis e não sabia o porquê você estava daquele jeito? Muitos de vocês já foram, inclusive, a médicos reclamar de dores, reclamar de tonturas, reclamar desse enjoo que fica ali com você e não sai. E muito provavelmente o seu médico também não encontrou nada. Sabe por quê? Porque provavelmente você é um médium e você faz toda a captação da energia daquele ambiente ao qual você está inserido. Então, isso acontece muito facilmente em ambientes com muitas pessoas, em ambientes onde tem pessoas com energias vibrando muito baixas, com energias muito negativas, ou quando você encontra com alguém que é tóxico. Eu já vou falar sobre a toxicidade, por isso que eu estou colocando aqui um entre aspas, mas a toxicidade, ela não deixa de ser uma pessoa que te faz mal. Não necessariamente aquela pessoa é uma pessoa ruim, mas tem alguma coisa nela que entra errado em você. E aí é muito importante que a gente entenda isso na gente, não no outro, tá bom? A gente sempre vai falar sobre a gente, sobre você, querido ouvinte. Vamos tirar todas as outras pessoas do contexto e vamos ajudar você. Através de você, nós ajudamos todos os que estão à sua volta. E esses que estão à sua volta vão ajudar ainda mais e nós vamos fazer uma enorme corrente do bem. Uma enorme corrente ao qual a gente vai propagar amor para o mundo, propagar generosidade para o mundo, propagar amorosidade para o mundo, porque certamente estamos precisando muito, tá bom? Mari, então eu vou para determinados ambientes e eu passo mal. Então, eu sou médium? Muito provavelmente. Por quê? Eu vou explicar para vocês como que o nosso corpo físico e espiritual é constituído segundo Kardec, tá bom? Então, nós somos compostos do espírito. Esse espírito, quando ele está encarnado aqui na Terra, a gente chama ele de alma, tá? O espírito é uma matéria sólida, tanto quanto o nosso corpo material, só que ele tem a parte fluídica, mas ele tem uma estrutura muito parecida com a matéria, tá bom? Aí nós temos o corpo material, que é o invólucro, ele fica em volta da nossa alma, ele fica em volta do nosso espírito, e nós temos depois o perispírito, que é um corpo fluídico, que ele pode ficar mais ou menos denso, como a água. Eu queria que vocês imaginassem o perispírito como líquido, tá bom? O líquido, se eu colocar ele lá no freezer, como é que ele fica? Ele congela, ele vai ficar mais denso. Eu não consigo passar tanta corrente energética através dele. Quanto mais ele vai ficando aquecido e vai ficando vaporizado, menos visível ele fica aos nossos olhos e mais eu consigo passar as correntes energéticas através dele. Tá? Então, o nosso perispírito, ele funciona exatamente da mesma forma. Quanto mais nós estamos vibrando no amor, na generosidade, no caminho da luz, mais fluido, mais vaporizado ele vai ficando e mais troca energética com o mundo espiritual nós conseguimos fazer. Quanto mais nós vibramos na negatividade, na maldade, no rancor ou até mesmo na inveja, mais sólido o nosso perispírito vai se tornando, mais denso ele vai se tornando. E a gente vai tendo mais dificuldade de fazer essas trocas, tanto espiritual
quanto material. Hoje em dia já tem diversos documentários que falam cientificamente, né, sobre o poder da nossa mente diante do funcionamento do nosso corpo, né, várias ondas ali permeando sobre a água e o quanto a gente consegue modificar o formato da água diante do nosso pensamento, e nós também conseguimos mudar o formato do nosso perispírito diante de qual é o grau da nossa vibração. Então eu quero que vocês se atentem muito a isso que eu vou dizer para vocês, tá bom? Sabe esses jornais que a gente fica assistindo às vezes o dia inteiro? Então agora nós estamos numa época que isso é muito comum, estamos vivendo uma época de guerra, né? Infelizmente, nós temos 2 guerras aí na ativa, né? A guerra da Rússia, a guerra lá do Hamas, e nós temos uma tendência a ficar buscando esse tipo de informação, esse tipo de jornalismo. Não tenho nada contra, mas quanto mais você se alimenta dessa energia de guerra, da energia da rivalidade, da energia da morte, mais o seu espírito vai solidificando, porque isso começa a fazer parte do seu pensamento, começa a fazer parte do seu dia a dia, mesmo que inconscientemente aquela energia ela entra em você. Então eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser alienados e não entrar em contato com o que o mundo está dizendo, com o que está acontecendo no mundo, no seu estado, na sua cidade, muito pelo contrário. Nós temos que ter muita consciência de qual a energia que está pairando no mundo. Agora, não fique se alimentando desse tipo de notícia, não fique se alimentando desse tipo de informação, porque você vai ficando cada vez mais sólido ali no seu perispírito, vai vibrando cada vez mais baixo. E o que acontece quando o seu perispírito vai solidificando e você vai vibrando num grau mais baixo? Você atrai também os espíritos que vibram nessa mesma sintonia mais baixa e mais densa. E quais são esses espíritos, gente? São os eguns, são os zombeteiros, são espíritos que precisam se alimentar da energia das pessoas encarnadas para que eles continuem vivendo aqui na Terra, como pessoas materiais. Então, quanto mais nós vamos baixando a nossa vibração energética, quanto mais denso nós vamos ficando, mais esses espíritos vão simpatizando com a nossa energia. Então, em vez da gente conseguir ir subindo, e vejam, subindo não quer dizer ser superior ou melhor do que ninguém, tá bom? É subindo no nível de sutileza do nosso perispírito, no nível de troca espiritual que nós podemos ter. Então, quanto mais nós descemos, mais nós atraímos os espíritos que precisam da Terra, que precisam se alimentar da energia de vocês. E quanto mais nós vamos subindo e fluidificando e tornando o nosso perispírito mais sutil, nós vamos acessando também espíritos superiores, espíritos mais sábios, e nós vamos trazendo toda essa energia para dentro da nossa vida, essa vibração positiva para dentro da nossa vida. Então não tem segredo, não existe grandes segredos de como a gente pode levar uma vida leve, de como a gente pode levar uma vida mais sutil, de como a gente pode não entrar em rivalidades, não entrar em brigas de formas tão rápidas como nós estamos entrando, né? Teve esse caso agora de um carro que foi doado e foi uma quebradeira geral. Gente, em qual grau nós estamos vibrando para nos matarmos, para nos agredirmos por conta de um carro? Então imagina qual é a vibração que o mundo está. Se nós não entendermos isso e se nós não nos conscientizarmos disso, nós vamos para o mesmo lugar. Né? Nós entramos em guerras dentro da nossa casa, nós entramos em guerras dentro do nosso ambiente social, nós entramos em guerra dentro do nosso trabalho, e aí a nossa vida passa a vibrar daquela mesma forma. Então eu vou ler um trecho de Kardec que diz exatamente sobre isso. É necessário que entre o espírito e o médium influenciado exista certa afinidade, certa semelhança capaz de permitir que a parte expansível do fluido perispírito encarnado se misture, se combine com o espírito que deseja fazer a incorporação. Então, vejam, o espírito
espírito, para que ele se aproxime de você, para que ele faça uma troca com você, precisa existir aqui uma afinidade. Sabe essa afinidade que às vezes a gente tem com as pessoas encarnadas aqui na Terra? A gente não sabe por quê, mas a gente gosta daquela pessoa. O espírito é exatamente no mesmo formato. Então, se você está vibrando numa energia baixa, numa energia de guerra, o seu perispírito está mais denso, está mais solidificado, você vai ter mais afinidade espiritual com os espíritos que estão vibrando no mesmo lugar. E cada vez mais eles vão te instigar a ficar exatamente nesse lugar de briga e de guerra. E isso vai se instalando em todos os lugares da sua vida. Agora, quanto mais sutil você vibrar, quanto mais amorosamente você vibrar, quanto mais gentileza você tiver nas suas ações, nas suas condutas, mais sutil vai ficando o seu perispírito. Ele vai ficando mais fluido. E essa troca de afinidade com o mundo espiritual vão ser também com espíritos que estão vibrando da mesma forma, com espíritos que vão trazer uma sabedoria para a sua vida, que vão trazer uma paz para a sua vida, que você não sabe às vezes nem de onde vem. Mas ele traz esse lugar de conforto, esse lugar de acalento, esse lugar onde você se sente quentinho e gostoso. E aí sim você consegue, inclusive, ficar mais criativo. Você consegue, inclusive, ter ideias melhores do que fazer no seu dia a dia, que você às vezes não sabe nem de onde vem. Mas você conseguiu canalizar através das suas atitudes positivas, através dos seus pensamentos positivos, tá bom? Então aqui a gente não está pregando uma filosofia de vamos falar amém para tudo, ou vamos dizer que tudo é bonito e tudo é lindo. Não, nós vamos nos preparar enquanto médiuns conscientes do que nós devemos fazer para sim emanar uma energia melhor para o mundo e nos retroalimentarmos dessa energia positiva, dessa energia que leva a gente para um outro estado, para um outro lugar, né? Nós estamos vivendo a era da quinta dimensão. Então, o Zé costuma dizer muito, o Zé é a nossa entidade que cuida da espiritualidade do canal, nosso grande orientador espiritual, e ele diz isso para mim desde a pandemia. Ele fala, o mundo vai se dividir, né? As pessoas não vão mais conseguir ficar no meio do caminho. Eu sou boa, mas eu sou ruim, mas eu tenho atitudes boas, ou eu sou boa e tenho atitudes ruins, como diz a música do Chico César, como que é? Deus me livre da maldade de gente boa e da bondade de gente ruim, né? Eu acho isso uma grande poesia, porque tem muita gente que é boa de coração, que é boa de índole, e acaba entrando nessa energia da maldade e nem sabe que está entrando. A gente perde uma encarnação inteira enquanto médium, quando a gente decide para a maldade, quando a gente decide para o rancor, quando a gente decide para a inveja, quando a gente decide, inclusive, usar as nossas próprias entidades para ameaçar o outro. Para falar para o outro, olha, não mexe comigo, que você não sabe com quem você está mexendo, não façam isso. Emanem amor. Por mais que o outro esteja trazendo raiva e ódio, gente, vocês precisam, enquanto médium, vir absorvendo essas energias, vir dissolvendo essas energias dentro de você para transformar em um outro tipo de conduta, né? Jesus, quando ele passou aqui na Terra, ele não disse assim, eu só vou ajudar quem é bom. Ou eu só vou ajudar as pessoas que querem uma evolução espiritual. Não, muito pelo contrário. Quem já decidiu evoluir espiritualmente está nessa busca. Agora, o problema é quem não decidiu. O problema é amar e ajudar as pessoas que te fizeram mal. Essa é a grande dificuldade que nós vamos ter enquanto médiums encarnados aqui na Terra, porque lá no plano espiritual nós já decidimos ajudar. Lá no plano espiritual nós já decidimos vir como médiums. Mas aqui encarnados é que é o nosso grande desafio. Como é que a gente vai exercer essa mediunidade, que é um lugar onde eu troco o tempo inteiro com o campo espiritual. É um lugar onde eu tenho uma sensibilidade com o campo espiritual muito maior do que as pessoas que não vieram como médiuns. Normalmente nós viemos até mais frágeis fisicamente, porque o nosso corpo ele é muito mais constituído desse lugar fluido, do lugar do espírito, do lugar onde tem a troca dessa matéria mais dissolvida, do que exatamente material.
As pessoas que têm o corpo material muito forte, normalmente elas vieram ainda muito vinculadas à Terra. Então, você que é médium, normalmente você vem com uma saúde física mais frágil. Por quê? Porque você está inserido no mundo material e você não começou a trabalhar o seu mundo espiritual. Então, quando você começar a entender que o mundo espiritual ele é muito mais importante na sua vida do que o mundo material, você começa a se fortalecer novamente através do espírito e não através da matéria. Tá bom? Gente, eu tenho muita coisa para falar para vocês sobre mediunidade. Essa foi uma pequena pincelada. Nós vamos ter mais programas falando sobre isso. Espero que eu tenha tirado um pouco da sua dúvida. A mediunidade, ela é leve, ela é gostosa. Eu trabalho a minha desde os 13 anos de idade e não largaria por absolutamente nada a vida espiritual que eu levo. Ela me traz uma paz. Eu nunca mais tive angústia na vida. Quantos de vocês não acordam todo dia com angústia? Sem saber o que vai fazer? Eu garanto, o dia que vocês se conectarem espiritualmente e entenderem o que vocês vieram fazer aqui na Terra, essa angústia ela vai embora como um passe de mágica. Tá bom? Quer saber mais? Eu tenho um programa só falando sobre mediunidade no nosso canal de YouTube. Então, o Zé e eu, @o Zé e eu, no Instagram e no YouTube você vai encontrar um programa de mediunidade segundo os médiuns fresquinho, para você poder tirar ainda mais dúvidas, tá bom? Gente, vou atender um ouvinte aqui. Pode ligar para a rádio, vou atender uma pessoa, só uma hoje, tá bom? Se você ainda não segue o nosso canal no Instagram, @o Zé e eu, quer marcar uma consulta do jogo de búzios, quer entender melhor se você é médium, se não é, o que você deve fazer da sua vida, o telefone é 11 99892 7770. Vou repetir, 11 99892 7770. Já tem alguém na linha. Oi, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Isilda. Isilda. Seja bem-vinda, Isilda. Como Obrigada. que eu posso te ajudar? Eu queria saber, eu estou com uma tontura que não passa. É mediunidade? O que eu devo fazer? Vamos lá, Isilda, vamos ver. Odo, axé, orixá, Iemanjá, axé, oruncó. Isilda. O problema de tontura dela vem através da mediunidade. Axé, orixá, odo. Exu, cobo, exu, aroí, axé, orixá, exu, odo, odi, axé. Exu, exu, axé. Isilda, sim, é mediunidade. Você tem um problema, não é um problema, tá bom? Até desculpa a forma como eu falei. A sua dificuldade é com o povo da esquerda. Não sei se você tem contato com a Umbanda, mas as entidades que a gente chama de Exu, Exu masculino e Exu feminino, ou Exu e Pombogira, você precisa cuidar dessas entidades que já te acompanham há muito tempo, tá bom? Tem uma história aí de família, tem um Exu que te acompanha e que ele gostaria muito que você cuidasse dele espiritualmente, tá? Então, o conselho que eu te dou, busque uma casa religiosa, procure desenvolver e cuidar da sua esquerda primeiro, tá bom? Para que você venha purificando mais os fluidos que estão à sua volta e vir acessando essa parte da mediunidade, essa parte espiritual um pouco mais sensível. E aí sim vai acalmar bastante a sua tontura, tá? Além disso, Isilda, faz um banho que vai acalmar muito a sua cabeça. Você vai colocar alfazema e boldo. Faz um chá de boldo com a folha mesmo, coloca alfazema e toma um banho de cabeça e tudo, sempre que você se sentir com muita tontura, tá? Que vai acalmar, mas vai cuidar da sua mediunidade, querida, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço, um excelente sábado para você. Tchau, tchau. Pra você também, tchau. Queridos, como o caso da Isilda, existe muitos médiuns nesse mesmo lugar, tá bom? Às vezes você tem problema com alguma entidade que te acompanha, que é herança da sua família e você não sabe. Então, às vezes você tem uma família inteira, uma geração inteira que não cuidou da mediunidade e que você vai ter que cuidar, tá bom? Se precisar de ajuda, quer saber mais informação, quer que eu ajude você a achar a melhor forma de cuidar da sua mediunidade, entre em contato com todos os nossos canais, @o Zé e eu, ou me chama pelo WhatsApp 11 99892 7770.
11 99892 7770. Um excelente final de semana para todos vocês. Amanhã tem programa ao vivo novamente, domingo, às 5 da tarde, com as previsões da semana. Que o Zé esteja comigo, que o Zé esteja com você e que o Zé esteja com todos nós. Até já! Você acabou